Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. Lucas 14, 25 e diante diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, para essa multidão, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Outras traduções vai dizer seguidor. Talvez a Bíblia que você está usando vai estar usando a palavra seguidor aí. E aquele que não carrega a sua cruz não me segue. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Até aqui, Jesus está falando de um momento onde ele estava sendo seguido por muitas pessoas, e tinham vários tipos de pessoas ali naquele grande grupo, tinha muitas pessoas mesmo, só que dentro das pessoas que estão buscando, estão atrás, seguindo Jesus, existem vários tipos de pessoas. Tem aquelas que estão seguindo porque entenderam quem ele é e estão atrás, estão buscando, estão querendo estar perto, fazendo de tudo para acompanhar os passos do Mestre. Tem aqueles que estão apenas por curiosos, por assistir, por espectadores, aqueles que olham, mas não se envolvem, aqueles que estão apenas assistindo. E também tem aqueles que só vão atrás do que ele tem para oferecer, atrás das bênçãos, atrás aquela pessoa que ela é extrativista, ela só extrai, ela vai ao encontro de Deus para buscar algo para si. Até em Tiago 4 vai dizer, né? Por que está tendo tantas discussões e tantos problemas entre vocês? Vocês estão discutindo, estão brigando por coisas que vocês não têm. E estão buscando e até matando por querer ter outras coisas que os outros têm. Vocês não têm porque vocês não oram. E quando oram, oram para o próprio benefício. Então, alguns de nós, em alguns momentos, nós vamos ter essa tendência de buscar a Deus com apenas o simples motivo de buscar algo. Eu quero tirar algo, eu quero ganhar algo, né? Então, temos vários tipos de pessoas. Então, Jesus olhou assim para trás e falou assim: vou dar uma sacudida nessa galera aí, vou ver qual é a deles, quem está comigo e quem não está. Aí ele pegou e jogou essa real para eles: se você amar mais a tua família, mais o teu pai, mais a tua mãe, mais você mesmo do que a mim, você não pode parar de me seguir, porque não é sobre isso. Porque o que Jesus estava falando não é porque ele não estava interessado nessas pessoas. Ele estava trazendo um sentido para a palavra seguidor. Porque nós temos um aplicativo muito conhecido por vocês e por mim, por todos, que é o Instagram. E ele tem o nome que se chama seguidor. Nós somos seguidores de muitas pessoas. Certo ou errado? Amém? Então, nós seguimos. Só que esse termo seguidor, ele se torna um pouco fraco no sentido porque o real seguidor é aquele que pisa nos passos daquele em que você segue. É exatamente isso. Jesus estava falando assim: gente, eu estou andando, estou deixando as minhas marcas. E você que quer ser o meu seguidor, você tem que pisar aonde eu piso. E pisar aonde Jesus pisava era você ir de encontro a toda uma cultura humanista que estava se vivendo já. E toda uma cultura que os próprios fariseus não conseguiam vencer Jesus numa discussão, porque ele sempre trazia algo que se conseguia assim, trazer uma essência de Deus. E Jesus falava de entrega, ele falava: aquele que buscar
ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que buscar perder a sua vida vai ganhar. Então, os passos de Jesus eram passos de uma entrega total. Ele veio para se entregar. Então, ele estava olhando muita gente, estava muito legal, estava, né, pão sendo multiplicado, peixe, né, aquela peixada lá, pirão de peixe, né, rodízio de pão com peixe, né, tranquilo, free, 0800. Então, estava muito legal estar ali, atrás do que estava acontecendo, vendo o pessoal sendo curado, nossa, que top. Aí, se fosse nos dias de hoje, né, a galera já estava indo buscar, filmar, tirar foto para ganhar as curtidas, para mostrar o que está acontecendo, mas não estavam seguindo com um compromisso de realmente pisar aonde Jesus estava indo. Um exemplo de quando a mãe de João e Tiago encontrou Jesus, falou assim: ô mestre, será que é possível o Senhor, quando subir ao seu trono, colocar os meus filhos um do lado e outro de outro? E aí ele olhou assim, não é sobre isso, né? Mas sobre isso eu não vou falar, isso aí é o Pai que sabe, mas eu faço uma pergunta: vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? Tipo assim, vocês querem estar comigo numa boa, mas estão dispostos a se entregar no nível que eu vou me entregar? Então as pessoas estavam meio que se enganando, andando atrás de quem estava bombando, de quem estava, nossa, ele está ficando um famosaço aqui na região, Jerusalém e região, mas ele estava preocupado em fazer com que as pessoas entendessem o sentido de estar seguindo ele. E essa é uma questão que nós precisamos ter hoje também. Porque, um exemplo, vamos dizer que alguém aqui segue um grande jogador de futebol e no Instagram. Se o título seguidor fosse exatamente isso, eu teria que acompanhar esse jogador todos os dias, ver a dieta que ele tem, ver o nível de treinamento, concentração, porque eu estou seguindo. Quem é que faz isso? Ninguém, eu acho, né? Talvez uma pessoa. Talvez você está fazendo uma dieta, está seguindo pessoas que fazem dieta, top. Talvez você tem cachorros, né, pets em casa, e você segue pessoas veterinários, treinadores, aí você está ali buscando, né? Eu tenho uma cachorrinha em casa, a Lola, então eu estou seguindo alguns treinadores para tentar aprender algumas técnicas para melhorar o comportamento dela. Porque isso, você está tentando seguir os passos daquela pessoa. Mas poderia ter outro botão no Instagram que se chama fã. Fã é aquele que acompanha. Fã é aquele que vai atrás. Por exemplo, um fã de um grande cantor. Ah, vai ter show de tal cantor em Curitiba, eu moro em Itajaí. Meu, Curitiba, pertinho, vou lá assistir. Né? Ah, vai ser aqui em Floripa, vou ali. O fã, ele está atrás, ele tem um pôster, ele tem a foto. Né? Antigamente, né? Você que tem mais de 30 anos, você vai lembrar, aqui os cadernos na capa tinham chamado. Lembra disso? Não? Né? Se você for um pouquinho mais de 30, lá pelos 35 para frente, você vai lembrar que tinha papel de carta. Não sei se você lembra disso. Lá no Rio tinha essas coisas, né? Então, assim, os fãs, eles têm essa questão de seguir, estar onde está, mas não fazem o que a pessoa que está seguindo faz. Quantas mil pessoas assistem um show de alguém famoso, mas essas milhares de pessoas não cantam, não buscam cantar, não estão buscando ter a mesma vida dessa pessoa que está sendo seguida. Esses são os fãs. E justamente não estão nem interessadas em ser igual. Eles só estão interessados em seguir essa pessoa, em estar junto, em ver de perto, poder encostar nela. Lembra que antigamente, né, rasgava a roupa do cantor e era uma coisa triste, né? Então, os fãs... Então, provavelmente, Jesus estava falando assim, ó, gente, aqui tem mais fã do que seguidor. Vocês até curtem as minhas fotos, vocês até compartilham os meus posts, vocês até acompanham os meus stories, mas vocês não estão dispostos a me seguirem, a pisar aonde eu vou pisar. E ele estava preocupado. Então, nós vamos falar um pouco sobre esse conceito de ser realmente um seguidor. Tem uma frase que diz assim, ó, enquanto você não estiver pronto para perder tudo, você não pode se considerar um seguidor de Cristo, porque Jesus ele não veio para
uma carreira de fama e glória e glamour e conquistar terras e andar num cavalo e declarar guerras contra os romanos. Ele veio, sim, saindo de toda a sua glória, todo o seu esplendor, vindo em forma humana e morrer da forma mais humilhante que tinha na época, que era na cruz, por amor a você e a mim. Então, se eu estiver olhando para o meu ministério, todos nós aqui, nós temos sim um plano, nós viemos já de um plano determinado por Deus. A partir desse plano, Ele nos criou para fazer parte do plano de salvação da nossa cidade, do nosso estado. Então, quando olhamos para esse plano, quando olhamos para a partir desse prisma, nós temos que enxergar o modelo de Jesus. Muitos se perdem usando os dons que Deus te deu para o benefício próprio, achando que porque nós temos algum dom legal, nós vamos agora nos beneficiar desse dom. Agora eu vou ter bens, ou eu vou ter fama. Mas se tem alguém que vai ser famoso e precisa ser famoso através da sua vida, é o nome de Jesus. Você e eu fomos criados para fazer com que o nome de Jesus seja famoso em toda a terra. E às vezes, por sermos fãs e não seguidores, a gente se perde nessa questão. Então aqui, primeira coisa, um seguidor ama a Deus acima de tudo, e um fã acha tudo lindo, mas não prioriza nada. Abre lá em Deuteronômio 6:5. A primeira diferença entre o fã e o seguidor é que o fã, ele admira a igreja. Nossa, que lindo, né? Poxa, você se reúne quarta, sábado, domingo de manhã. Nossa, que interessante. Nossa, que lindo, vocês têm um centro de recuperação. Que maravilhoso. Meu Deus, que lindo, vocês têm um restaurante solidário. Nossa, formidável. Mas não se envolve em nada. Esse é o fã. Ele acha lindo. Ai, as pessoas na África estão sofrendo. Sabe que as pessoas que elas têm um sentimento altruísta. Não, na verdade, não é um sentimento altruísta. Elas só admiram. O seguidor, ele vai fazer o que Jesus faria naquela situação. Então, lá, Deuteronômio 6:5. Diz assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. O seguidor, ele vive nessa plataforma. Carioca, mas como é que eu vou amar algo ou alguém mais do que a minha própria família? Eu tenho certeza que se você priorizar Deus na sua vida, Deus vai te dar o entendimento de amar a sua família muito mais do que tu ama hoje. Eu tenho certeza que se os homens se posicionarem na sociedade e amarem a Deus mais do que a própria esposa, eu tenho certeza que ele vai ter o sentimento de Deus, como a Bíblia fala, do marido dar a vida pela própria esposa. Porque quando amamos a Deus, nos conectamos a Deus, nós vamos nos conectar à realidade do céu. Nós vamos ter a atitude que Jesus teria. Então é impossível dar errado. É impossível essa prioridade atrasar ou atrapalhar as coisas que nós temos aqui na terra. Você crê nisso, amém? Então, assim, como que eu vou ter certeza? Abre lá em Efésios 3:20. Eu vou usar bastante a Bíblia aí para você se convencer através da Bíblia. Talvez eu não consiga te convencer, mas a Bíblia, ela é perfeita e completa. Como que eu vou ter certeza que eu não vou amar mais meus parentes e minhas coisas, eu não vou amar eu mesmo e as coisas vão dar certo? Olha o que Efésios diz. Pelo qual... Não, é 3:20, perdão. Como que eu posso garantir para você? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. 21. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Volta no 20 ali. Olha aqui. A gente precisa ter atenção aqui. Ele é capaz de fazer infinitamente mais
do que tudo que pedimos ou pensamos. Então você quer dizer para mim que eu tenho o meu trabalho, minha prioridade, minha família. Você tem certeza que se você entregar sua vida de forma inteira, integral para Deus, Ele não vai fazer coisas que você nem pensou em pedir? É a Bíblia que está dizendo, não é eu. Eu não estou te prometendo nada. Eu não tenho nem muita coisa para te dar. Mas eu sirvo aquele que pode dar coisas que você nem pensou em pedir. Que você nem pensou que você poderia ter na tua vida, mas porque é o poder daquele que opera em nós. É capaz de fazer coisas infinitamente maiores do que aquilo que a gente nem pensou em pedir. Por isso que Mateus fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. É fé. Sabe qual é o nosso problema? Qual é a nossa deficiência? É fé. A fé não é você falar assim, eu acredito que Deus existe. Meu Deus, olha, Deus está lá no céu, no trono. Isso é tu acreditar. A fé, ela vai te mover para obedecer às Escrituras. A obediência a ela é a prova da tua fé. Como a prática é a prova do nosso amor, a obediência é a prova da nossa fé. Jamais você pode dizer que tem fé se você não tem capacidade de obedecer, porque o seu nível de obediência mostra o teu nível de fé. Senão, Abraão não obedeceria a Deus quando pediu o próprio filho em sacrifício. Por fé, ele obedeceu. Moisés, por fé, obedeceu o chamado de Deus na sarça. Ele jamais imaginaria que iria voltar e trazer o povo de volta, tirar do poder do Egito. Mas por fé, ele acreditou num nível que ele obedeceu à voz de Deus. Então, se eu e você tivermos esse nível de obediência, por causa da nossa fé, nós teremos a oportunidade de provar coisas extraordinárias na terra. Talvez de 0 a 10 você está provando 3 e está feliz. Poderia estar no 10, mas está contente com 3. Né? Não, um esforço danado até aqui, meu Deus, estou feliz pra caramba, estou no 3. Tu nem sabe que tem mais 7 níveis. Mas os próximos níveis não dependem de você fazer, é Deus no controle. É Deus fazendo infinitamente mais. Então, o seguidor, ele precisa, para você se sentir um seguidor, o primeiro conselho é amar a Deus sobre todas as coisas. É não ter medo de se entregar. Você acredita nisso, amém? Lucas 14, 27, abre lá. O seguidor, ele não negocia mandamentos. Algo muito importante para mim e para você. Olha o que ele diz. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Vai no 28 ali para me ver. Até ali, é o 27 só. O que acontece? Ele está falando de nós termos a atitude que ele teve. Em Filipenses fala assim, que tenhamos a atitude que ele teve e não usurpou ser Deus, mas se entregou. Porque se você pensar, quando Jesus fala assim, carregue a sua cruz, muitos de nós entendemos que é nossa cruz. São os nossos boletos, são os nossos problemas, são as nossas responsabilidades. Às vezes, alguns dizem que a nossa cruz é a esposa ou o marido, né? Misericórdia. Alguns dizem que a cruz é o chefe. Não. Quando Jesus fala carregue a sua cruz, não tem nada a ver sobre você. Sabe por quê? Se você olhar na ótica de Jesus, a cruz era de quem? Alguém pode responder? A cruz era de quem? A cruz que Jesus estava carregando era de quem? Era nossa. Era minha. Então, quando Jesus está falando assim, ei, carregue a sua cruz, sabe o que ele está falando? Faça algo por alguém. Se entregue no ministério.
no plano da salvação, busque aonde está a sua cruz e carregue ela, como eu carreguei. Então, às vezes, nós somos tão egoístas que nós vivemos até na igreja pensando só em nós mesmos, carregando a nossa cruz, sendo enganados por nós mesmos. Mas Jesus não estava falando sobre você, ele estava falando assim, ó, se você não carregar a tua cruz, você não é meu seguidor. Que cruz que você está carregando? Tem gente que não consegue fazer favor para ninguém. Tem gente que não consegue dar uma carona para ninguém. Tem gente que não consegue se esmerar por nada. Fazer nada a mais. Não, já estou vindo no culto de quarta. Meu Deus, já é um milagre já. Durante a semana. Não, estou vindo todo domingo, ó. A gente acha que... Por isso que... Olha, ó. Estão glorificando lá fora também. Por isso que a questão de ser fã, ela está muito próxima da questão de ser um seguidor. Porque nós estamos perto de Jesus. Nós estamos aonde Deus tem os planos dele, mas nós não estamos dispostos a pisar onde ele pisou. Então, aonde? Peça para Deus nessa noite. Deus, qual é a cruz que o Senhor quer que eu carregue? Será que ela é da minha família? Será que eu tenho como missão nessa terra orar e levar a minha família para os caminhos do Senhor? Será que esse é o preço que eu vou pagar como a minha cruz? Porque essa cruz, a cruz que ele carregou não era dele, ele carregou a nossa. E nós queremos, eu sou honesto, eu pago minhas contas, isso é o básico. Ele quer que você suba um nível e faça algo por alguém, é carregar a cruz de alguém. Amém? Você acredita nessa palavra? Então eu vou dar alguns exemplos de seguidores de Cristo, pessoas que realmente seguiram a Cristo. Olha aqui, ó, Tiago, o apóstolo Tiago, morto em Jerusalém. Olha como é que ele foi morto. Foi preso, sentenciado à morte. Eles fizeram um falso testemunho contra Tiago para que ele pudesse ser preso. E ele foi. E na hora do tribunal, Tiago era tão convicto da fé dele e da questão de ser um seguidor de Cristo e um pregador do evangelho, das boas novas de Cristo, que durante o tribunal ele estava tranquilo. Estava sendo sentenciado à morte. E ele nada como nada. Amém? Fechou? Que hora é? E ele estava tranquilo, firme na sua convicção. Ele não se desesperou. Ele não pensou assim, a minha vida, eu vou perder, eu vou morrer. Não. E a convicção dele foi tão notável que a pessoa que acusou o Tiago, ele começou a se emocionar com a postura dele no tribunal, e ele aceitou Jesus no tribunal e pediu para morrer junto com o Tiago. Então, olha o nível de alguém que realmente é tipo Jesus na cruz levando o ladrão. Está vendo como é que é parecido? Uma pessoa que foi entregue à morte, levando alguém consigo para o céu. Será que a minha vida e a sua vida está sendo uma correnteza, levando pessoas a Cristo? Ou eu estou buscando a Deus só pelos meus benefícios, só para me manter protegido, só para os meus negócios andarem bem, só para a minha saúde estar intacta? Sabe, a gente tem essa deficiência muito sensível, é muito sensível essa questão de entre eu estar buscando a Deus como um objetivo de ser um seguidor de Cristo ou apenas estar atrás dos benefícios. Vou dar outro exemplo de um seguidor. Barnabé, ele aparece lá em Atos 4, ele doa um terreno para a igreja primitiva e ele foi um grande entusiasta no ministério de Paulo, quando ele começou, depois de se converter. Então ele fala aqui, após pregar o evangelho, libertar muitas pessoas do medo da magia de um bruxo da cidade de Chipre, Barnabé foi preso e acusado falsamente de um crime, porque ele tinha levado o nome de Cristo e as pessoas da cidade de Chipre não acreditavam mais no bruxo. Então o bruxo começou a parar de ganhar dinheiro na cidade. Aí o bruxo fez um esquema para fazer com que Barnabé fosse preso e condenado. Aí olha aqui. Após ser preso, antes que houvesse julgamento diante do juiz
E possivelmente, Barnabé seria liberado, porque ele não tinha culpa de nada. O bruxo foi lá e capturou o Barnabé, amarrou uma corda no seu pescoço, carregou para fora da cidade e foi queimado vivo. Esse é o modelo de seguidor de Cristo. De pessoas que abandonaram todos os seus... toda as suas questões pessoais. Pessoas que não faziam conta quando precisava ajudar alguém. A gente tem, às vezes, dificuldade de ajudar até os próprios parentes. Ih, cunhado está pedindo dinheiro, o problema é dele. Né? Quem mandou se enrolar? Olha o carro que ele está andando. A gente já começa a julgar, né? O ajudar, a gente quer julgar para ajudar. Uma pessoa pede dinheiro na rua, para quê? Para usar droga? Para quê? Para beber? A gente só julga. Por quê? A gente quer medir e fazer com que... eu não entendo, assim, é um egoísmo dentro de nós que não tem nada a ver com o que a gente diz tentar ser. Um cristão, ele é nada mais, nada menos do que um imitador de Cristo. E eu estou aqui para tentar incentivar essa igreja a ser mais imitadora de Cristo. Seja no seu bairro, seja no prédio onde você mora, seja na sua família, seja onde você estiver no seu trabalho. Só mais um exemplo. André, que era irmão de Pedro, né? Foi morto na Grécia. A pregação de André na cidade de Patras fez com que muitas pessoas abandonassem a adoração a falsos deuses. Ele se colocou diante do rei para pedir que não condenasse as pessoas que estavam se convertendo. Muitas pessoas estavam se convertendo a Cristo, porém elas estavam sendo condenadas como crime. Então ele foi até lá pedir. Eles não estão fazendo nada de errado. Eles estão adorando apenas Deus e entregando a vida para Jesus. Não tem nada a ver. Então André não se intimidou quando foi levado ao lugar de execução, porque ele foi condenado à morte de cruz, por causa dessa petição que ele fez para o povo. Então, enquanto estavam trazendo a cruz para André, ele compôs uma música, ele cantava uma música. Parece bonito quando a gente fala agora, né? Parece inspirador, mas na hora não tinha nada de fofo. Ele cantava assim: ó cruz, seja bem-vinda e esperada. Com toda a minha vontade, alegremente vou ao seu encontro. Como um discípulo daquele que também foi pendurado a ti, quanto mais perto estou da cruz, mais perto estou de Deus. Quanto mais longe dela, me afasto mais do Senhor. Então você consegue assim imaginar a dor de ser pendurado numa cruz, ser totalmente culpado de algo que você mesmo não fez. A gente não tem noção, a gente não tem nada, nenhuma aflição nossa que chegue perto. Não tem. Não existe. Não vivemos nenhum nível de problemas e aflições parecidas com essas. Não existe. Mas a convicção de ser um seguidor, ser um imitador, ele estava, na verdade, orgulhoso de saber que a vida dele estava terminando como a do seu mestre. Aquele que se entregou sem nenhum conforto, sem nenhum cuidado especial, pelo contrário, cuspido, apanhou uma noite inteira, suando e sangrando, de forma vergonhosa. Não tem nada a ver com o estilo de vida que alguns de nós talvez estamos buscando, estamos criando. Pessoas fazem campanhas para chegarem em níveis financeiros maiores. Será que se Deus abençoasse nós
Financeiramente, nós estaremos olhando para aqueles que não têm e precisam e estaríamos utilizando as bênçãos financeiras para ajudar aqueles que não têm? Ou nós estamos somente olhando para cada vez termos mais, cada vez viajar para um lugar mais top, cada vez ter bens mais caros, porque eu preciso de mais. Quanto mais eu tenho, mais eu vou precisar. Eu não estou falando sobre que é errado nós termos. Deus abençoa, Deus ama os seus filhos. Deus é Senhor, mas também é Pai. E Ele se agrada de ver os filhos felizes e contentes com as coisas que Ele dá. Mas também nós temos que mostrar o nível de seguidor que nós somos. Porque existe uma humanidade, existe uma cidade inteira perecendo, não conhecendo a mensagem, que nós, de forma confortável, estamos sentados ouvindo e desfrutando de um lugar onde nós poderíamos estar nos esforçando mais para trazer mais pessoas para ouvir essa mensagem. Se todos nós trabalhássemos como reais seguidores, a sociedade não teria mais nenhum tipo de violência, problema, crime, porque nós estaríamos direcionando as pessoas a Cristo. Mas aí talvez a gente fale, a sociedade, meu Deus, não tem mais jeito, a criminalidade. Sabe por quê? Nós não estamos respondendo como seguidores de Cristo na terra. Nós não estamos vivendo como reais respostas de Deus aos problemas da humanidade. Quem sabe tem um bairro aqui nessa cidade com alguma família sofrendo muito em vários níveis e aspectos. E essa mulher, ou homem, ou família, por algum motivo pode ter orado ou pedido a Deus, ou clamado: Deus, que dia que minha vida vai mudar? Deus, que dia que eu vou sair desse problema? Que dia que isso aqui vai acabar? Quem sabe um de nós está aqui, e um de nós seria essa resposta de Deus para essa família em algum lugar dessa cidade, mas nós não estamos vivendo como seguidores, nós não estamos andando nos passos onde Jesus andou. Então, dificilmente poderemos atender essas situações. Abre Filipenses 2:5. Ser um seguidor de Cristo é muito mais do que participar de um grupo religioso. Carioca, eu estava vindo na igreja, já estava feliz, mas você está me assustando. Olha o que a Bíblia diz. Seja a atitude de vocês a mesma. Repete comigo, a mesma. É difícil falar isso, né? Olhe para o que Jesus fez por você. E às vezes a gente fica... Deixa aí, segura o texto aí. Às vezes a gente fica tentando... sabe assim... Aquele casalzinho de namoradinho assim, novo, que fica um mostrando pro outro declarações de amor, sabe? Lembra? Faz tempo, mas lembra quando tu namorava? Faz um tempinho, né? Mas você lembra ainda, né? Você mandava cartinha, aí teve uma época que tinha aqueles carros de som, né? Que faziam uma vergonha danada, né? Aí carro de loucura de amor, mandava florzinha. A gente tem esse relacionamento, a gente quer mostrar, quer provar, quer declarar o nosso amor. E para Deus a gente também tem esse sentimento de mostrar, de Deus, eu te amo. Aí a gente usa as canções para, Deus, tu és santo, Deus, tu és lindo, eu te amo. A gente fica, né? Aí nas nossas orações a gente fala: Deus, me usa, Deus, faz a tua vontade na minha vida. A gente, sabe, a gente fala, mas não faz. Nossas bocas estão cheias de palavras e nossas mãos estão vazias de atitudes. Continua o texto. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. 8. E, sendo encontrado numa forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte
de cruz. Então nós vemos, até aqui, então nós vemos que existe um modelo e existe uma ordem, que a minha atitude tem que ser... Isso é ser essa é a fórmula, essa é a receita de um seguidor. Não tem outra. Não tem uma ala. Aqui são a pessoa que curte Jesus, acha Jesus fofo e legal. Aqui é a ala da galera que só quer as coisas de Deus. E aqui é a ala daqui a galera que... Não, Deus escolheu todos nós com uma missão nessa terra. Deus deu um privilégio extraordinário para que todos nós pudéssemos participar do plano de salvação para a nossa cidade, para o nosso estado, nosso país, e que seja para todas as nações. Mas não tem como dizer ser participante e não ter esses comportamentos. Não tem como eu dizer... Eu estava falando sobre prova de amor, né? Só para concluir o pensamento. Se você e eu queremos provar o nosso amor a Deus, é cuidando das pessoas que a gente prova. Quando Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Aliás, Jesus, estamos juntos, né? Ô Pedro, tu me amas? Ô Jesus, eu te curto um monte, né? Você sabe. É assim. Aí ele perguntou de novo: Pedro, e aí? Tu me amas mesmo? Ele: sim, Deus. Tu sabes, né? Aí a resposta de Jesus conclui com esse meu pensamento: então cuide dos meus pequeninos. Então você e eu queremos dizer para Deus que amamos a Deus. Dizer para Deus que, nossa, Deus é tudo para mim. Mostre isso com as suas atitudes. Quando nós amamos as pessoas, não julgamos. Quando nós amamos ao próximo como a nós mesmos. Quando nós amamos e oramos pelos nossos inimigos. Quando estamos entregando a nossa vida para que outras pessoas cheguem, como se nós fôssemos facilitadores do caminho entre as pessoas e Deus. É sobre isso. Deus foi esse. Deus colocou Jesus como facilitador. Nós, a humanidade, estava aqui perdida e Deus estava aqui irado. E Jesus entrou no meio como uma lente, fazendo com que Deus nos enxergasse através do seu sangue e olhasse para nós com um olhar de perdão. Mas isso custou o sangue. Quando você lembra aquele óculosinho vermelhinho e verde que tinha 3D, né? Imagina os dois lados vermelhinho. Tu botar, olha, porque é todo mundo vermelho. É como se Deus botasse essa lente. Ele olhasse para a humanidade. Estava toda escurecida pelo pecado. Mas Jesus veio com a lente vermelha do seu sangue. E através do seu sangue, nos justificou diante da ira de Deus. Vamos nos levantar, por gentileza. A questão é o seguinte: nós sabemos disso. Nós estamos aqui celebrando isso. A questão é que existem muitas pessoas sofrendo porque não conhecem essa mensagem. Muitas pessoas sofrem por não saber que existe um amor sobre todos a qualquer sentimento que existe na terra, e é um amor que muda a realidade. Como que irão saber se não há quem fale para eles? A Bíblia diz que todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Mas como invocarão se não conhecem? E como conhecerão se ninguém pregue? Como pregarão se ninguém envie? Então nós somos, sim, responsáveis pela mudança de realidade do nosso mundo. Talvez o seu mundo vai ser a sua casa. Talvez o seu mundo, o mundo que Deus vai te usar para mudar a realidade, vai ser o seu trabalho, a sua empresa. Eu não sei em qual nível que Deus vai te usar, mas Ele precisa que você se posicione. Ele precisa que você diga para Deus que Ele é muito mais importante do que qualquer coisa que estamos almejando para a nossa vida. A prioridade de Deus está muito à frente de qualquer outra prioridade que eu possa imaginar na terra.
Enquanto não nos posicionamos nesse nível, nós nem podemos ser chamados seguidores de Cristo. Jesus falou isso. Se vocês amarem qualquer coisa mais do que eu, vocês não podem se considerar seguidores, não porque Ele não quer que você e eu sejamos seguidores, mas porque nós não estaremos sendo seguidores. Não amar a Ele acima de todas as coisas é assinar o atestado de fã. Mas em nome de Jesus, estamos aqui recebendo essa palavra para entrarmos nos propósitos de Deus, para entendermos a nossa posição diante dos céus, porque os céus têm expectativas sobre a nossa vida. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende e se entrega a uma festa nos céus. Então, por que eu e você não estamos provocando festas no céu? É sobre isso o Evangelho.